Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, o sonho de Deolindo Amorim, que realizou no plano da concretude o projeto dos espíritos superiores, nossos mentores, a casa também de Jorge Andréa, nosso presidente de honra, e neste momento, mestre querido, nossos pequeninos corações erguendo-se perante o teu, para agradecer-te, ó mestre amado, as bênçãos com que tens pavimentado nossas existências, nossos caminhos, envolvido nossas mentes e corações nos eflúvios de tua mente cósmica e de teu sacratíssimo coração. Nós, neste momento, te rogamos, Jesus, estendas por sobre todos os nossos irmãos em necessidades algumas extremas no planeta que tão amorosamente diriges. Te rogamos, Mestre, as bênçãos continuadas por sobre o nosso querido Instituto e por sobre todos nós, que em ambos os planos de existência, aqui trabalhamos, aqui estudamos e aqui frequentamos. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, distende, Jesus, tuas mãos e tua amorosidade por sobre nossa querida Elizabeth Burgos, que vem até nós hoje para nós homenagearmos um espírito tão querido de todos nós. Fica conosco hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, nós estamos então recebendo hoje pela primeira vez, Beth vem aqui ao nosso ICEB, muito obrigada, Beth, por aceitar nosso convite. A Elizabeth Burgos é analista de teste na área de informática, é dirigente do Centro Espírita Sheila, na estrada do Bananal, 1212, na freguesia, em Jacarepaguá. Beth vem nos falar hoje, em nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, em homenagem a um espírito de cujo coração somos todos nós devedores. Com todo o amor, ela nos vem falar de Sheila, e com todo o amor nós acompanharemos nas nossas vibrações para nosso amado espírito Sheila. Obrigada, Beth, somos todos ouvidos. Boa noite, Nádia, boa noite, ouvintes. Eu agradeço ao ICEB esse convite, por estar aqui participando dessa live, desse estudo, falando de uma querida amiga, de uma querida irmã que cuida muito de todos nós, que nos auxilia no momento de aflição, e como a gente chama lá na casa, ela é enfermeira dos nossos corações, porque a gente está sempre pedindo o auxílio dela, para ela intervir, né, em algumas dificuldades, em alguns sofrimentos, em doenças, e com muito carinho ela cuida de todos nós, né? É uma irmã. Pode falar mais alto, Beth, por favor? Posso. Será que tá? Vê se agora ouviu melhor. Sim, tá melhor. Melhor. Eu acho que o fone estava distante. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos lá. Conversar com os nossos amigos, falando um pouquinho das duas encarnações que nós temos conhecimento de Sheila, né, pela literatura. Uma foi na França, e ela nasceu em Dijon. Essa encarnação da França, ela se chamava Joana Fremiotti, e era filha do presidente do parlamento de Borgonha, que era Benigno Fremiotti. E a mãe dela era Margarida Berbici. Ela nasceu em 28 de janeiro de 1572. Bom, o nome dela original era Joana Fremiotti. Tinha mais dois irmãos, uma mais velha e tinha um menino mais novo, que ao nascer a mãe dela desencarnou no parto. E o nome do irmão mais novo, André. E a gente não sabe o nome da irmã mais velha. Mas aí, o pai dela é que tomou conta, né? É muito católico, muito religioso, tomou conta dos três filhos, né? Com muita disciplina.
Joana era muito devota de Francisco de Assis. E aí ela pediu ao pai dela que incluísse o nome Francisca no nome dela. Então ela passou a se chamar Joana Francisca de Fremiotti. O pai dela tinha contato com protestantes, porque naquela época o protestantismo na França, como também em toda a Europa, estava crescendo muito. Então ele chamava alguns desses irmãos para conversar, porque eles negavam, né, o feito de Jesus, negavam Jesus, e Maria também. E ela foi crescendo, né, conhecendo todo esse movimento, sendo muito devota, né, sendo muito religiosa, gostando muito de orações, de se confessar, de conversar com Jesus, né? Ela foi crescendo e ela foi pedida em casamento por um calvinista e ela recusou, ela não aceitou. Mas aos 20 anos, ela aceitou se casar com o barão Christophe de Robutin de Chantal. Esse barão, conhecido como Barão de Chantal, ele também era católico fervoroso e ele morava também na França, só que em Bourbille. Então ela casou com ele aos 20 anos e foi um casamento muito feliz, porque eles se identificaram, eles se respeitaram e aprenderam a se amar, né? Que os casamentos eram combinações antigamente, mas eles realmente tiveram uma sintonia. Então ela foi para o castelo de Bourbille e lá tinha uma igrejinha, uma capelinha dentro do castelo. Então ela pediu para que todos os trabalhadores do castelo, né, as pessoas que serviam ali, cuidavam do castelo, antes de qualquer tarefa, fossem para a missa. E ela cuidava de todos eles na educação religiosa, mas também com as necessidades materiais. Então, ela era muito generosa, né? E eles gostavam muito de Sheila. O casamento foi passando, né? Foi ficando bem, eles se dando muito bem, e ela teve 4 filhos com o Barão de Chantal. E ela passou a ser Joana Francisca de Chantal. Então, ela teve 4 filhos, 3 meninas e um menino. Só que quando eles tinham uma prática lá, na época de férias ou algum feriado, os homens saírem para caçar, né? Uma prática da época, desse século XVI, e um determinado momento, onde o marido foi caçar, o Barão de Chantal, né, o Christophe, ele foi receber um tiro, né, foi ferido por o tiro de um amigo. Atirou numa caça, né, um animal, e acertou o barão. O ferimento foi um pouco profundo, ele foi levado para o castelo, ficou sob cuidados médicos, né? E eles oravam todos os dias, né, para a recuperação do barão, mas ele não resistiu. E ele desencarnou. Ela tinha 28 anos de idade quando o marido dela desencarnou. E aí, Joana, e a gente até vai pedir que coloque a fotinho dela. Isso. Essa é Joana de Chantal, né? É a baronesa de Chantal, e ela, né, acabou ficando viúva aos 28 anos, né? O marido dela desencarnou por um acidente, e ela fez um voto de castidade, continuou a cuidar de todos aqueles que trabalhavam no castelo, ajudava a vila vizinha, onde tinham muitas famílias humildes, ela levava medicamento, levava alimento, ia sempre com seus filhos. Ela sempre ajudou e ensinou os filhos a serem caridosos, atenciosos e atender aos mais necessitados, né? E ela continuou a cuidar, né, da família, a cuidar do castelo, né?
Até que as filhas se casam, ela consegue casar as filhas, e o filho mais novo já está com 15 anos. Ela entrega, deixa o filho dela com o pai dela, com Benigno Fremiotti, para que ele aprendesse, né? Desculpa, ela deixou com o sogro, para que ele aprendesse a tarefa de ser barão, porque ele ia dar seguimento, né, com as ordenações do castelo, com todo o negócio. Então ele ficou com o sogro, ela um tempinho ficou com o sogro, quando as crianças ainda estavam pequenas, porque ele também sentia muita falta do filho. Então, ela ficou um tempo lá, mas ela nunca abandonou o castelo e estava sempre cuidando de todos aqueles que estavam envolvidos e que moravam nas redondezas do castelo. Mas ela veio a conhecer, através do irmão André, o Francisco de Sales, o bispo de Genebra, né? Num desses encontros religiosos que ela frequentava, que ela ia, ela foi apresentada ao Francisco de Sales e ela teve muita afinidade com ele e convidou para ele ser, assim, pediu que ele fosse o diretor espiritual dela, né? Então ela passou a se dedicar mais com Francisco de Sales nas obras caridosas, nas obras religiosas, já que os filhos já estavam encaminhados, né? Então, ela passou a fundar uma congregação de Maria, junto com Francisco de Sales, e essa congregação de Maria, eu acho que a primeira foi em Annecy, né? Porque ela começou a reunir, que não era um clausulo, né? Elas ficavam trabalhando, as irmãs, era como chamava, né? Casa de Visitação de Maria, porque elas iam sempre cuidar das pessoas, né? Dar assistência àqueles que estavam doentes, àqueles que não tinham alimento, então realmente era para cuidar. Então, ela ficou com Francisco de Sales nesse trabalho e chegou, né, a Itajoano, né, baronesa Joana de Chantal, que ela já nem usava mais esse título, né? Ela se chamava Joana Francisca, que ela, junto com Francisco de Sales, ela fundou as congregações da Visitação de Maria. E ela chegou a fundar 87 congregações, que reuniu cerca de 6.500 seguidores, né? Participantes. Eram bastante pessoas que estavam ali a serviço dessa obra caridosa. E Joana, ela acabou adoecendo, ela teve uma febre, começou a ter muita febre, começou a ficar muito doente, e ela pediu para voltar para Dijon. E lá em Dijon, né, ela foi cuidada por amigos e veio a desencarnar, né? Ela desencarnou em 13 de dezembro de 1641. Acho que ela tinha uns 70 anos, né? Tinha uns 70 anos quando ela desencarnou e deixou, né, esses 87 mosteiros, que é essas congregações da Visitação de Santa Maria, né, de Maria, e 6.500 religiosos trabalhando nessas 86 casas. Ela foi em 1751, quer dizer, quase 100 anos depois, beatificada pelo Papa Bento XIV, pelos feitos, né, de Joana. Ela sofreu muitos ataques, muitas recriminações, encontrou muitas dificuldades, mas junto que ela também conheceu Vicente de Paulo e junto com Francisco de Sales, ela continuou tendo esse amparo, esse apoio e conseguiu dar prosseguimento à sua obra. A gente sabe que a obra do bem, né, encontra certas dificuldades e a gente precisa perseverar, né, confiar em Jesus, estar vigilante e orando e, né, fazer a nossa parte. Então, ela foi beatificada, mas ela só foi canonizada
em 1767, aí já tinha mais de 100 anos, depois do seu desencarne, pelo Papa Clemente XIII. Então, ela passou a ser chamada Santa Joana de Chantal. Na França, tem várias igrejas dela. Aqui é a oração da Santa Joana de Chantal. É uma oração muito bonita, né? Que pede um amparo, que ajude os jovens, ela pede ajuda aos familiares, né? Nessa oração. E a festa litúrgica que comemora o dia de Santa Joana é dia 12 de agosto. Né? Então, na Igreja Católica, no dia 12 de agosto, é comemorado o dia de Santa Joana de Chantal. E tem até uma igrejinha no Rio Grande do Sul, que a gente encontrou, que é a Igreja de Santa Joana de Chantal. É numa cidade chamada Picada Café, no Rio Grande do Sul. Trouxe também a fé, a santa preferida do coração, né? Onde fazia a sua devoção e construíram essa igreja. Bom, então, essa é a história que nós temos de Santa Joana de Chantal, quer dizer, de Joana Fremiotti, que é uma das encarnações que nós temos conhecimento, de Sheila. Depois tem a tão conhecida, com esse nome que segue por agora, que é nossa querida irmã Sheila, né? É uma encarnação na Alemanha, né? Os estudos trazem isso, essa encarnação na Alemanha. E ela nasceu em Berlim. É, uns dizem que ela nasceu em Hamburgo, outros dizem que em Berlim. Mas o Clayton Levi, nos livrinhos dele, eu não sei se vocês conhecem, deixa eu até mostrar a coleção, tem umas coleçõezinhas dos livros, Mensagem do Dia, Convite de Sheila. Vocês conhecem esses livrinhos? Mensagem do Dia, a outra também, Mensagem do Dia, de Clayton Levi, que são irmãos que trazem a psicografia de Sheila. E também tem um livrinho muito antigo, de João Nunes Maia. Esse aqui é meu preferido. E ele já está bem velhinho. Então, uns dizem que ela nasceu em Hamburgo e outros em Berlim. Mas essa encarnação de Sheila foi na Segunda Guerra Mundial. E ela era enfermeira, filha de Dr. Fritz, mas não seria o Fritz que o nosso irmão Arigó trazia, era outro Fritz, e tinha um irmão chamado Rodolfo, que também era médico, seguiu a mesma profissão do pai. Ela era muito bonita, loura, a pele muito clarinha, os olhos azuis esverdeados, e ela tinha uma estatura média. Ela era mais para pequenina do que grande, do que alta, né? Era mais minhãozinha, cheia. E ela ajudava muito as pessoas. Ela era muito caridosa. Ela trabalhava na época, né, ajudando o pai, enfermeira, mas quando veio a Segunda Guerra Mundial, ela se dedicou aos hospitais de campanha, junto com o pai e o irmão também, a cuidar dos feridos da guerra. Além de cuidar das feridas do corpo físico, ela também animava, amparava, orava, porque aqueles irmãos que estavam ali feridos nos hospitais, né, muitos prestes ao desencarne, próximos ao desencarne, eles preocupados com a família, porque eles não tinham notícias da família, né? Foi um momento muito difícil, a Segunda Guerra Mundial. Então, ela consolava esses irmãos, né? Pela preocupação com os entes queridos que não tinham notícia e que muito provavelmente eles não voltariam a encontrar, né? Encarnados. Então,
Sheila, num bombardeio em Hamburgo, né? Ela estava no hospital de campanha, ela veio a desencarnar também aos 28 anos de idade. Na encarnação passada, aos 28 anos, ela ficou viúva e seguiu a trajetória, né, com um trabalho caridoso de serviço ao Cristo. Ela nunca deixou, mas no período que ela teve a família e os filhos pequenos, a maior atenção era dedicada à família. Mas Sheila desencarnou em 1943 num bombardeio, né, aos 28 anos de idade. E como se teve conhecimento dessa encarnação de Sheila? Foi através de Peixotinho. Peixotinho, ele em Macaé, ele tinha um centro espírita, trabalhava no centro espírita, e quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, eles resolveram fazer reuniões em intenção a esses irmãos. Os irmãos desencarnados da guerra, as famílias dos desencarnados na guerra, aos que estavam feridos na guerra. Então, a reunião era em intenção a esse momento muito difícil que o planeta vivenciava. Então, numa determinada reunião, através, né, de uma materialização, que é o efeito da voz direta, eles escutaram a voz de um rapaz pedindo muita ajuda, porque a irmã estava correndo perigo. Mas numa conversa, né, dos médios Peixotinho com esse jovem, ele revela o seu nome, ele diz que ele é Rodolfo, irmão de Sheila, e que parece que, por ele ter uma voz assim um pouco mais grossa, um alemão mais carregado, no início eles entenderam que o nome dela era Sheila, quando ele falou que precisava de oração para a irmã e para o pai que estavam correndo perigo. E nessa conversa, ele explica que ele já estava desencarnado, porque ele também era médico e ele estava nos hospitais de campanha, ajudando a curar, a salvar esses irmãos, né, feridos da guerra, mas que num determinado momento, onde a guerra estava muito acirrada, e todos aqueles que eram jovens, né, que tinham uma força física maior, né, um vigor maior, estavam sendo convocados para o campo de batalha e para o grupo de fuzilamento. E ele foi chamado para o grupo de fuzilamento, que era para fuzilar os inimigos. E quando ele soube disso, ele se negou, porque ele havia prometido ao pai, como também uma promessa feita quando se forma, de salvar vidas e não retirar. A família de Sheila era espírita, o pai dela era muito dedicado ao serviço do bem, né? E também transmitiu esse ensinamento através dos exemplos para os seus dois filhos, Sheila e Rodolfo. Então, como Rodolfo não aceitou fuzilar os inimigos, ele foi fuzilado junto com os. Então, acabou que ele veio, através desse auxílio de centro espírita onde Peixotinho trabalhava, de pedir ajuda para a irmã. Passados uns dias, ele retorna e diz: minha irmã e meu pai acabaram de desencarnar num bombardeio. E aí, essa história do bombardeio, a gente vai aqui colocar a informação que a gente busca, né, nas literaturas, quanto o que cada um diz. A gente tem informação de alguns que Sheila desencarnou mais jovem, que ela acabou desencarnando porque estavam as sirenes dos bombardeios avisando que iam vir bombas, né?
e que ela escutou o choro de uma criança e ela foi salvar essa criança, e ela e a criança desencarnaram, que ela não conseguiu, ela conseguiu resgatar a criança, mas não conseguiu sair do lugar de risco dos bombardeios. Outros dizem que ela morreu em casa, que ela estava com o pai no prédio, um apartamento em casa, em Berlim, e teve um bombardeio, que no momento ela até tocava piano, e aí com o bombardeio ela veio a desencarnar, ela e o pai, dentro de casa. Então, são informações que a gente tem, é, que a gente não pode afirmar qual realmente foi o fato que aconteceu. A gente já ouviu também, até o nosso irmão, o Raul Teixeira e Divaldo, ambos dizem que ela morreu num bombardeio, mas que foi resgatada por Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes a chamou, né? Claro, pelo espírito, e disse que era momento dela ajudar no trabalho do Cristo a resgatar muitos irmãos desencarnados e levaram para um posto de socorro, amparar todos aqueles irmãos, né? Então, parece que ela seguiu com ele fazendo esse trabalho. Hoje em dia, a gente sabe que Sheila é ligada à colônia Alvorada Nova. Tem irmãos que veem Sheila com trança, comprida, loura. Tem outros que vêm com o cabelo curto. Esse retrato que está aí no caso, à direita ou à esquerda de quem está vendo, a de cabelo curto, foi um relato, né, que Chico Xavier fez a um irmão que era, sabe que faz rosto, retrato falado? Sim, Então, fez o retrato falado dela, conforme ele ia dando as informações, ele foi desenhando. Mas algumas pessoas veem Sheila com a trança e o cabelo comprido, e sempre com aquela jaleco, né? Com aquela roupa branca de enfermeira, né? Muito luminosa, a nossa irmã. Então, Sheila trabalha na colônia Alvorada Nova, onde o coordenador é Caiba Schutter, e ela ali toma conta do hospital. O hospital Casa de Repouso ou Hospital de Sheila, como muitos conhecem. A gente também tem uma fotinho de Kai Barchuta, dirigente da colônia espiritual Alvorada Nova. Sheila coordena 14 equipes. Nesse hospital, ela tem um atendimento, é como se ela tivesse um trabalho independente da direção, né, da coordenação de Caibachuque, mas que está sempre junto com ela. Então, ela coordena essas 14 equipes que estão sempre indo a socorro, né, das pessoas necessitadas, e tem um trabalho muito grande na espiritualidade. Ó, essa é uma foto, vamos dar uma imagem, que é da inteligência artificial de Alvorada Nova. Esse é o trabalho da inteligência artificial, né? Mas tem outras fotos de um livro chamado Alvorada Nova, que conta com detalhes todo o trabalho da colônia e o proceder da colônia e a atividade de Sheila também. Ela é redonda, mas ela tem algumas pontas como se fossem estrelas, né? O formato dela. Ela fica sob Santos, mais ou menos, a região onde ela fica é Santos. E esse é o hospital, Casa de Repouso ou Hospital de Sheila, como chamam, né? Ele é todo espelhado, né? E ele tem um andar onde ela atende só crianças. E ela trabalha muito. Aí tem umas imagens, né,
que tem, olha, aqui tem, isso tudo é retirado desse livro, Alvorada Nova, e eles mostram os andares, como é a maca, tá vendo? A maca é suspensa, ela tem ali uns botões, equipamentos que eles conectam conforme a necessidade de tratamento daquele irmão. Tem uma luz que fica irradiada, deve ter algum calor. Então, tem a sala de visitação, tem centro de triagem, tem unidade de recepção, tem sala de cirurgia, tem elevador, tem o gabinete da Sheila, tem a sala de recuperação mental. Então, o hospital é muito preparado, muito elaborado, e tem o pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, sabe? Tem a sala, o centro de energia, que é que produz toda essa energia necessária ao tratamento dos irmãos. Então, é algo assim, realmente, que a gente ainda não tem aqui, mas um dia a gente vai ter, né? A gente sabe que a gente vai ter esse hospital aqui. Mas com muito cuidado, assim, com um desenvolvimento tecnológico que a gente ainda não conhece. E o último andar, que é o andar mais alto, né? Onde tem o repouso, né? Onde ficam os irmãos, chamado o último andar da casa de repouso, onde tem essas cirurgias, onde tem esse preparo de tratamentos mais especializados, tá certo? Nossa irmã, Sheila, ela, além de coordenar essas 14 equipes, ela também tem um trabalho grandioso em muitas casas, né, em que chamam por ela, que levam o nome dela e que ela é muito dedicada e tem um carinho muito grande por todos aqueles que pedem o auxílio dela, né? Ela trata todo mundo com muita delicadeza e muito igual. Mas a gente vai mostrar os livrinhos da nossa querida Sheila, que tem vários casos, né? Eu acho que todos esses casos, assim, casos do tratamento da garganta de Valdo, né? Que ele já contou várias vezes, que ela usou um aparelho, ela já ajudou Chico, ela já deu uma flor materializada para Divaldo, que foi uma Edelweiss, né? Que fica nas montanhas lá na Áustria, entre a Áustria e a Suíça. É, tem também da irmã Ló, né, que estava com últimos meses lá em Minas Gerais, e ela pediu a Peixotinho que fosse na casa dela, né, para que pudesse auxiliar essa irmã que já estava desenganada dos médicos de um câncer, e ela foi curada. E parece que a NASA veio pesquisar na época essa cura do câncer dessa irmã. Então, Sheila, pelas materializações, né, junto com o Peixotinho, que estão descritas nesse livro aqui, de Dante Labate, ó, Materializações Luminosas. Aqui traz muitos relatos de feito de Sheila, dela materializar conchas do mar, perfumes, flores, aparelhos, né? Ela tornou-se muito querida e muito conhecida através da doação fluídica de Peixotinho e de Chico Xavier, né? Chico Xavier não conseguiu prosseguir muito, porque Emmanuel falou para ele que a tarefa dele não estava nas materializações, e sim na educação através dos livros, né? Da divulgação da doutrina e da educação mediúnica. Então, ele parou um pouco de ir. E até esse fato é contado no livro, porque numa reunião vem assim uma luz muito grande adentrando no corredor, né? Porque era tudo muito escuro, né? Não poderia ter luminosidade num trabalho de materialização. E vem adentrando e parece que no manto te vinham as estrelas do Cruzeiro do Sul e todo mundo ficou
muito impressionada. E era Emmanuel, para conversar com o Chico, que aquela seria a última reunião de materialização que ele participaria. Mas nesse livro, vocês não deixem de ler, tem muitos casos, muitos fatos falando da nossa querida irmã Sheila. Temos aqui também um livro que a gente gostaria de mostrar, que é a irmã Sheila, enfermeira dual, de Fábio Dionísio, que trabalha no Centro Recanto de Sheila, em São Paulo. Aqui ele buscou vários relatos, várias informações, psicografias, e trouxe um livro muito bacana falando sobre a nossa querida irmã. Então, foi mais um livro que não é uma psicografia, é uma busca de informações, de relatos, de registros, e ele foi anexando aí nesse livro e juntou tudo para a gente, trazendo mais informações. Mas a gente queria falar sobre uma coisa que não. Um fato que Sheila relatou através do Jairo Avelar nesse livrinho, Pelo Espírito de Sheila. É um livrinho muito prazeroso de ler, dirigido às crianças. Mas na primeira parte, no primeiro capítulo, em que ela fala: estou muito feliz por estar com vocês, ela relata que no século XX, 1900 e alguma coisa, quer dizer, foi a encarnação que ela estava como Sheila, né? Ela veio como Sheila, da Alemanha. Ela foi chamada, ela e mais 8 foram chamados a estar com Maria de Nazaré. Foram escolhidos para conversarem com Maria de Nazaré. E ela, quando recebeu esse convite, ela ficou muito entusiasmada e ficou por muitas vezes pensando como seria esse momento desse encontro, esse encontro saudoso ao qual ela tinha lembranças do passado. Então, a gente lendo esse capítulo, que ela diz que estamos muito felizes de estar com vocês, ela demonstra que ela esteve junto com Jesus. Porque ela se mostra muito saudosa daquela época. E ela não sabia onde seria esse encontro, onde se daria esse encontro com Maria. E determinada noite, eles vieram para buscá-la, como os outros que também foram convocados. E ela foi indo em direção a Éfesos, onde Maria, depois do desencarne de Jesus, passou a morar junto da companhia de João Evangelista, né? O discípulo João. E ela evangelizava as crianças, Maria evangelizava as crianças. E ela diz que ela foi se transformando em criança. E quando chegou em Maria, ela estava pequenina, como uma criança. E viu Maria evangelizando, próximo de uma árvore, várias crianças. E eles se aproximam, e Maria abraça cada um deles, e vai com a conversa ao qual ela havia sido chamada, pedindo para que não desistissem dos ensinamentos, não esquecessem, não desistissem de seguir Jesus, que o momento ia ser muito difícil, que era preciso perseverança, coragem, força para dar prosseguimento, a manter a esperança e a paz nos corações. Então, ali a gente vê que seria um fortalecimento, um alerta por tudo que viria a acontecer e um chamamento para um trabalho mais
edificante, um trabalho com maior compromisso e dedicação. Então é muito bonitinho esse capítulo, que é assinado por Sheila, onde ela relata esse encontro com Maria depois de tanto tempo. Então a gente percebe que, pela maneira que está descrito, Sheila esteve com Maria na época de Jesus. O que a gente basicamente tem para dizer é isso sobre a nossa querida irmã Sheila. E muitos casos que muitos já conhecem. Pois é, mas que coisas lindas que você nos trouxe, Beth. Quanta emoção, quanta delicadeza e quantas informações preciosas que você nos trouxe. Você, inclusive, nos trouxe uma bibliografia que não é muito conhecida sobre a nossa querida Sheila. Então, nós agradecemos muito o seu relato, muito a sua delicadeza, a sua fidelidade a Sheila. Afinal, você preside uma casa que leva o nome de nossa Sheila. Sim. Nós, no Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, temos a felicidade de contar com Sheila junto de nós. Nós participamos de uma reunião de tratamento espiritual e Sheila frequentissimamente nos traz, quase que semanalmente, nos traz mensagem psicofônica antes da, da parte de tratamento mais específico. E é um espírito que também não podia ser diferente, mas nós todos amamos muito, respeitamos muito. E quando ela nos fala lá no Grupo Espírita André Luiz, ela fala com um acento, né, uma pronúncia carregada de alemão. É sempre muito carinhoso. Ela, quando se manifesta no seu centro, também é assim, com essa pronúncia carregada de alemão? Sim. Uhum. Pois é a marca registrada É, da nossa é. Sheila. E tem Mas uma nós, marca também, um perfume. o perfume, exatamente, o perfume. É o perfume de flores, é um perfume muito Inclusive, agradável. é o quê? É um perfume muito agradável de sentir. Muito agradável. Ela, Muito agradável. ela libera esse perfume frequentemente aí na casa dela, aí com vocês? Sim, sim. Ultimamente mais. No começo, não. Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo como médiuns, né, como trabalhadores mediúnicos, aí a gente vai tendo uma amadurecida, um compromisso maior, um estudo mais adequado, né, a educação mediúnica, né, Sim. a gente consegue servir melhor, né, e doar melhor fluidos. Então, no começo, a gente era poucos que sentiam muito de vez em quando o perfume. Hoje em dia, o perfume se torna mais presente. Mais pessoas sentem. Algumas ainda não sentem. Pois é, É engraçado isso, né? chegará o dia de todos, de todos. E Sim, vocês têm aí no seu centro, vocês têm uma reunião de tratamento espiritual que ela conduza? sim. Nós temos é, uma sala de tratamento. É bem singela, porque o nosso centro é bem pequenininho. É uma sala de tratamento onde nós temos 3 macas e nós temos 2 tipos de tratamento. O tratamento aos sábados, pela manhã, que é do tratamento emocional, das questões emocionais. No domingo, a gente tem um tratamento também pela manhã, mas é das doenças físicas.
É o tratamento de quem já tem uma doença, uma patologia. E quem dirige esse tratamento de domingo é Dr. Rodolfo, Ah, sim. O irmão dela. o irmão dela. O irmão dela. Isso. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Ela dirige o tratamento de sábado ou não? Sim. É, tem vezes que ela está manifestada o tempo maior, né? Hum. Aí tem vezes que ela não está. É Quer muito dizer, interessante. não está manifestada, né? Mas ela sempre Claro, está. claro, É claro. o jeito, é o jeito da gente falar, né? Nós entendemos, nós entendemos. Quando você nos falou sobre essa trajetória desde que ela foi a baronesa, e é muito interessante nós vermos como ao longo de tantos séculos um espírito, e não só a propósito do espírito Sheila, mas de outros espíritos também, como eles se preparam ao longo de séculos Sim, e já têm toda essa inclinação para o trabalho no bem, seguindo Jesus e tudo, como ela é uma baronesa que já fazia esse atendimento de ação evangelizadora, digamos assim, e de atendimento espiritual para os funcionários do castelo, para as sim, pessoas da redondeza. Então, é muito interessante nós vermos, porque muitas pessoas podem pensar que, de repente, esses espíritos, nossos mentores queridos, aconteceram e, de repente, aparecem assim com essas obras. Mas eles vêm trabalhando essas competências espirituais ao longo de séculos. Então, é uma coisa sim. muito emocionante e é muito esclarecedor para nós não ficarmos achando, como muitos dizem, ah, agora eu já fiz bastante. Né? Algumas pessoas, ah, eu vou deixar para a próxima encarnação, eu já fiz bastante coisa. Não, é muito mais tarde do que nós pensamos e os espíritos superiores, nossos mentores, nos dão prova cabal disso. Quando você falou da, da, da Sheila, eu anotei aqui, deixe-me ver, não, não foi nesse momento. Não, agora não, não é esse momento que eu quero falar. Então, mas você falou que ela conheceu um, um religioso, Francisco de Sales, Isso, Francisco Sá. e eles Isso. passaram a trabalhar juntos. Sim. Ele passou a ser o diretor espiritual, né, Espiritual dela, dela, a pedido a dela, pedido inclusive. dela. Isso, isso. Existe alguma, na literatura que você citou, existe alguma referência a respeito do Francisco de Sales estar trabalhando com ela de uma ou de outra forma? Agora, no plano espiritual, Isso. Você conhece alguma referência? Não. não, não. O que a gente já vê muito falar é ela trabalhando junto com José Grosso. Sim. Que Eles, José Grosso era um médico austríaco, né? E pois que é, tinha um nome muito complicado de se pronunciar. você sabe que nesse nosso projeto, que é aqui no ICEB, nós criamos esse projeto para que esses espíritos, com suas trajetórias tão iluminadas e didáticas para todos nós, não sejam esquecidos. Então, nós temos feito essas homenagens. Hoje, Sheila, já fizemos do Caio Barchuto, que ela tem aí essa relação. Já Sim, fizemos com vários, já fizemos com Joana de Ângeles, já fizemos com vários espíritos e continuaremos fazendo, André Luiz e tudo mais, porque nós precisamos também demonstrar gratidão a todos eles. Nessa é uma homenagem singela, mas é uma homenagem muito, muito sincera. É uma gratidão imensa que todos temos e devemos mesmo ter por todos eles.
Quando você falou que ela, como a baronesa de Chantal, ela criou, junto com Francisco de Sales, 87 congregações, 87. quando ela tinha 3.500, 6.000, seis 6.500. 6.500 criaturas que ela trouxe ao seu regaço E para o trabalho. coordenava todos eles, né? Porque Pois é, eram congregações, chegou até em Portugal. Ela pois é. foi espalhando, não ficou só na França. Ah, isso é uma informação muito interessante também. E ela acompanhava fisicamente, ela ia junto. Ia, vo- estava sempre viajando, por isso que ela teve muitos embates, né? Teve muitos problemas, muita dificuldade, e veio até a adoecer por conta desse desgaste, por conta também de aborrecimentos, né? De problemas, porque a gente sabe que a gente querer fazer o bem, né? A gente encontra uma resistência muito grande de muitos irmãos, em muitos lugares, né? É verdade. E às vezes até no próprio, somos espíritas, às vezes no próprio movimento espírita. Sim, e porque naquela época na França, o protestantismo na Europa estava crescendo muito. Sim, Então eles não aceitavam Jesus nem Maria. E ela estava ali fundando congregações de de visitação de Maria, Maria. de Maria. De Então, Maria. quando você contou isso, eu me lembrei que a esse momento, nessa encarnação de Sheila, isso me fez lembrar, e o semeador saiu a semear, que Tá acho bom. que se aplica perfeitamente a esse movimento, esse desabrochar do amor de Sheila, bom, da baronesa à época, mas o espírito nesse nesse ato, nesse movimento de fundação e de disseminação do amor de Maria e da assistência material e espiritual a que ela sempre se dedicou, mesmo quando ainda estava com sua vida familiar, não é isso? Naquela fase, e ela Isso. já fazia isso, então era alguma coisa, uma inclinação que estava impregnada já no psiquismo profundo desse espírito. E a gente percebe que encarnações anteriores ela já deve também ter praticado o bem. Certamente. E isso já era um aprimoramento da alma dela, do espírito, que já vem de tempos. Quando a gente achou esse livrinho, Digna Estrela, e quem encontrou esse livro foi um amigo muito querido, trabalhador da nossa casa, Luiz Romeu, que ele também é divulgador da doutrina. Ele encontrou esse livrinho de Jairo Avelar, né, pelo espírito de Sheila, e ele leu e falou, nossa, e ele dividiu comigo. Falou, nossa, então Sheila, antes de até iniciar a Segunda Guerra, que ela relata que foi no início do século XX, eles são, 8 são chamados a encontrar a Maria. Nossa, e aí são levados o quê? Para Éfeso, para aquele tempo de Jesus, com aquela casinha daquele mesmo jeito, com a arvorezinha onde Maria evangelizava as crianças. Olha, e ela volta para receber instruções de Maria. Você Então a esteve gente lá vê. em Éfeso, Beth? Esteve Não, lá? Esteve? É uma, não, eu estive, mas é uma grande emoção aquela casinha. É uma grande, grande, ela imensa. ainda está lá, a casinha, é Está. preservada. Pelo menos é apresentada como tal, né? Porque depois de tanto tempo, mas é apresentada como tal, e a vibração do ambiente é muito especial. É muito, muito especial. Queria também falar com você sobre, queria seu comentário sobre o Cairbar Schutel com ela.
Tem mais detalhes desse encontro, de por que eles trabalham juntos? Não, não tenho mais detalhe, porque ela foi levada até ele, né? Até a colônia onde ele já coordenava. Ah, Onde bom. encarnou, ele já coordenava a colônia Alvorada Nova. Uhum. Nós também E temos aí ela aqui, foi levada para lá. uma, uma homenagem ao Cairbar, que a nossa querida Jussara Korngold, que é a secretária-geral do Conselho Espírita Internacional e presidente da Federação Espírita nos Estados Unidos, e ela fez também um trabalho muito delicado sobre o Cairbar Schutel. Nós temos aqui umas participações no YouTube que eu já vou passar, mas eu queria também falar sobre o fato de ela ter conhecido o Vicente de Paulo. Você tem É, uma informação extra para nós sobre essa relação dela com o Vicente? e isso foi nesses movimentos de fundação das Sim. congregações que ela encontrou Vicente Paulo, né? O Que Vicente, também era conhecido de Francisco Sales. isso. O Vicente de Paulo é um espírito, eu aconselho todo mundo a ler também a biografia do Vicente, porque é um espírito também de muita sensibilidade, de grandes contribuições. Ele também, ele organizou a caridade lá em França, Na ele França. chegou a ser orientador no palácio, né, da rainha, e existe um momento delicadíssimo dele, não vou contar antes de falar com os nossos irmãos que estão no YouTube, mas ele organizou a caridade, criou instituições hoje nós conhecemos como movimento lasalista, para trabalhadores femininos e trabalhadores masculinos. Então, ele organizou isso tudo e quando ele desencarnou numa manhã gélida de Paris, os pobres da França choravam, dizendo que tinham perdido o seu pai. Então, é uma delicadeza, como são. É interessante como no século XVII, que está por aí, que também é do Vicente, também é do espírito Sheila, nessa encarnação, em que há espíritos que estão organizando a caridade, ela fundando as congregações, ele fundando também outras tantas. De uma certa forma, ela também organizou a caridade naquela época. Não por acaso, porque o século XVII é um século de preparação para o advento do Espiritismo 2 séculos depois. E eles já estão trabalhando aí na área da religião. Deixa eu ver Sim, aqui, eu a queria gente, que você. Hein? eu estou falando, a gente tem bastante trabalhadores do Centro Espírita Sheila na live. A gente Ah, que agradece a beleza, mas participação são de todos. evidentemente que são todos bem-vindos. Claro, claro, né? A gente agradece a É participação de lógico, todos. é lógico. Eles não podiam perder, eu também não podia perder de maneira nenhuma. Eu tenho uma relação de gratidão imensa. A Sheila cuidou muito da minha mãe, lá no Grupo Espírita André Luiz, e revelou-se algumas vezes como amiga da minha irmã, da minha mãe. Então, não é só por isso, porque ela está sempre conosco, ela também me ajuda e ajuda a todos nós, mas Sim. é um momento de muito encantamento que nós temos aqui como gratidão para a Sheila. Nossa, mas todo mundo está aqui do grupo Sheila, eu acho. Ah, Ana, sim. Ana Lúcia Nunes, boa noite a todos. É do seu centro? Isso. Sim. É Fernanda trabalhadora. Queiroz, boa noite a todos Sim, queridos. Maurício Leal, também. boa noite. Tadeu Leiroz, boa noite. Sônia Souza, boa noite, amigos. Morgana Barbosa, boa noite. Sandra Domenech, boa noite, amigos.
Lu Miranda, boa noite, pessoal. Mauro Domenech, Salgado, boa noite, caros amigos. Vanessa Rangel, boa noite. Denise Azevedo, boa noite a todos. Daniela Perissé, boas. Rafaela Aragão, boa noite. Rosa Martins, boa noite, amigos do ICEB. Aqui a nossa Rosa está conosco. Vera Maria Perissé, boa noite. Ana Lúcia, boa noite. Cecília Matos, boa noite para todos. Vivian Nunes, boa noite. Sheila Leiroz, gratidão e boa noite a todos. Rita Pelódio, boa noite. Eu quero pedir a vocês que são do grupo Sheila, vocês podem, além de nos cumprimentar, dar um depoimento sobre o sentimento que vocês têm para com esse espírito, para com esse mentor, que vocês já podem ter tido uma experiência de que ela tenha feito alguma coisa muito especial para vocês, como eu sei que ela fez para minha mãe. Então, vocês todos fiquem muito à vontade, são evidentemente muito bem-vindos. Agora, não só por causa da Sheila, viu? Ou por causa da Sheila, fiquem aqui também no ICEB, venham sempre. Ao ICEB, nós temos essa reunião neste horário e temos outra sexta-feira, de 9 às 10h30 da manhã, onde nós recebemos nós brasileiros e também companheiros de outros fusos horários para trabalharem conosco. Então, nesse momento, eu estou aqui agora vendo que você disse que foi um companheiro do centro que descobriu o Digna Estrela, né? Isso. E é Encontrou uma esse obra livro do Jairo Avelar. do Jair Avelar. É nesse primeiro capítulo que isso está contado, essa história dela com o fato de que foi convidada para estar com Maria e tudo mais, e de uma Sim, reminiscência de quando era época de Jesus, não é? E que ela estava assim também nessa vibração de Maria, e é uma. Eu vou sempre dizer uma emoção, porque esse espírito suscita mesmo muita emoção e muita gratidão. Então, neste momento, queria ouvir os nossos companheiros que estão aqui. Olha, a Sheila Leiroz, obrigada. A Sheila já começou aqui a atender a nossa solicitação. O tratamento com Sheila é um verdadeiro bálsamo para os que procuram ajuda e para os próprios trabalhadores. Ela cuida de todos nós, não é, Sheila? A Morgana Barbosa disse: é sempre muito bom ouvir falar de nossa querida Sheila. E é mesmo. Ana Lúcia, Sheila para mim é uma luz imensa no meu caminho. São depoimentos tão delicados. E para você, ô Beth? é. Sheila é a mudança da minha vida. É a mudança da minha história, é a mudança dos meus valores. Ter realmente conhecido Sheila, que a nossa casa espírita foi fundada por Celeste Maria Weil, que já havia fundado outras casas espíritas, como a Casa do Caminho, que nós temos aqui na Taquara. E a nossa casa foi apadrinhada por Altivo Pampir. Sim, do Centro Espírita É, Leon Denis, eu aqui também no Rio de Janeiro, sim, Bento Ribeiro. é. E então, Celeste trabalhava com ele no Leon Denis e ela foi abrir uma casa por orientação dele. E ele amparou todos os passos do que a gente iniciou como grupo Espírita Sheila e passamos a ser Centro Espírita Sheila num determinado momento ao qual ele disse que nós já estávamos prontos. Então, a nossa irmã iniciou trazendo a comunicação de Sheila, que nos orientava a todos, né? Trabalhávamos, e sempre nos trouxe muita lucidez, né? E muito ânimo de seguir e fazer o bem, né? Porque o seu exemplo sempre foi muito generoso. Então, através desse convívio com Sheila, com o trabalho, né, caridoso, para até conosco mesmo, né? Trabalho caridoso, sermos caridosos com nós mesmos.
o estudo da doutrina, o esclarecimento, realmente mudou a minha maneira de ver o mundo, de entender as pessoas, o caminho que eu preferia seguir mudou muito. É isso mesmo, Sheila muda as vidas. É, Por sim. falar em mudar as vidas, nós temos aqui a Lu Miranda disse: Sheila é muito doce, humilde demais, sempre me emociono. Eu também, Lu. Rafaela Aragão, Sheila nos traz serenidade e sempre com sua doçura nos acalma, nos envolvendo com seu perfume e seu carinho. Essa é a Rafaela Aragão. Mas tem a Ana Lúcia Nunes, ela voltou, ela falou: o carinho e perfume de Sheila nos emociona. Ela também diz que é amiga de minha mãe. Escutei você falar e achei lindo saber mais de mais uma amiga de nossa Sheila. É verdade. Ela que conquista, né, Ana Lúcia? Inclusive as nossas mães. E ela, já nos conquistando, quando nos conquista nossa mãe, isso redobra a nossa gratidão, não é, Ana Lúcia? A Morgana também voltou. Ela disse: é uma grande alegria a oportunidade que ela nos oferece de aprender, receber tantas bênçãos e poder servir em sua casa. Pois é, são corações, são corações. Existe alguma outra coisa que você gostaria de dizer? Por exemplo, alguns relatos, porque você citou a garganta do Divaldo, são histórias mais ou menos conhecidas, mas para quem não conhece, pode ser que alguém não conheça, e é muito natural que eventualmente você pode repetir, por exemplo, o tratamento da garganta do Divaldo, depois as questões que você lembrou aqui, como situações de que a Sheila participou e outras tantas, ou a que mais emocionou você quando você tomou conhecimento, e depois se você pode falar um pouco sobre a colônia Alvorada Nova. E sobre o hospital dela, e sobre o hospital. Eu, bom, o caso do Divaldo, ele estava com problemas de garganta, ele estava muito rouco, né? E ele precisava ministrar estudos, palestras. E aí ele recebeu a visita, eu acho que não sei se ele estava direito em Minas, aí eu não posso dizer, mas ele recebeu a visita de Chico, dizendo que tinha alguém que gostaria de falar com ele, de ajudá-lo. E aí houve a manifestação, materialização de Sheila, né, através do trabalho de doação de Chico, que ela chegou, conversou com ele, né, chamando de Valdas, ele até imita um pouco o jeito dela falar, falando de Sim, sim. Valdas, né, de Valdas, você quer ser curado, você quer ser tratado? Ele diz que sim, mas ela avisa que vai doer um pouco, e ela vem com um aparelho que tem uma luz na ponta, e ela coloca dentro da garganta, que ele pede para abrir a boca, e dói, e aí realmente ele sente dor, e ela precisa inserir mais uma vez. E aí ela vai e coloca mais uma vez, e dói mais ainda, mas ele fica grato porque ele melhora e consegue voltar com a voz. Parece que ele estava com um tumor na garganta, né? E ele pede para ela, né, ela pergunta se ele quer um presente. Eu não sei se foi nesse momento exato, agora, Nádia, que eu não sei. Se ele, ela dá um pedaço para ele do jaleco, ela corta o pano e dá para ele. Eu não sei se foi nesse momento, né, que ela corta o pedaço Sim. e dá para ele. Ele diz que tem um pedaço do pano também. Mas teve um outro momento, eu também não sei se foi esse, eu acho que foi em outro momento, que ele pediu uma Edelweiss e ela materializou uma Edelweiss e deu para ele, né? Mas eu acho que não foi nesse momento, acho que foi em um. Em outra oportunidade, pois é. Eu acho que foi, eu acho que foi. Houve também, está no relato do livro, um fato de que
uma criança tinha engolido um prego, um parafuso, mas nem uma criança pequena. Só que a mãe era evangélica, era protestante. Mas indicaram para ela levar o filho nessas reuniões de cura. E ela leva o filho, só que ela não entra. Ela coloca o filho para entrar na reunião na casa e a mãe não entra. E aí a criança é atendida por Sheila e por Bezerra de Menezes, que também estava lá. Olha que dupla, muito bacana. E parece que eles colocam um aparelho, como se fosse um aparelho de raio-x, né? E eles identificam o local onde está o parafuso, parece que estava no pulmão, e Sheila, com esse aparelho, visualizando, desmaterializa o parafuso que estava no menino e materializa na mão dela. E aí pede para os trabalhadores entregarem para a mãe do menino. O Que menino estava. grandeza, que grandeza. Nossa, que trabalho bonito, né? Não só o trabalho bonito, mas que grandeza, porque a mãe, seguindo a sua convicção, é um interessante esse caso, porque a mãe, seguindo sua convicção, ela própria não entrou. Mas o amor de mãe para beneficiar o filho confiou em enviar o filho para a reunião. Sim, a Né? necessidade da mãe, né, de querer curar o Para filho, o filho, mesmo exatamente. isso, E mesmo contra o, a convicção dela. e o momento do coração da Sheila de fazer isso, se fosse uma criatura em outro nível evolutivo, como os que estão assim, o nosso nível, poderia ficar ressentida. Como? Me traz o filho para eu cuidar e fica lá fora, né? Que é um Com raciocínio, certeza. é um E poderia raciocínio. dizer, como é que eu vou cuidar de uma criança? Cadê o responsável para essa criança? O Exatamente. responsável tem que estar aqui. E não faria nada. Ou então me entrega o filho, mas fica lá fora. Quer dizer, confia, mas desconfia. Essa coisa, a grandeza, mais uma vez, dos espíritos que cuidam de nós a despeito dos nossos defeitos. Eu uso a palavra defeito porque nós espíritas gostamos de dizer outra palavra bem, bem tranquila, bem inocente, não é isso? Nós temos problemas, né? O nosso irmão é Dificuldade. assim, mas são defeitos mesmo nossos, né? São, Deixa eu com falar aqui. certeza. Tem muitos que Exatamente. também não gostam de falar a palavra erro, né? Erro, Fala assim, exatamente. cometeu um equívoco. É um equívoco, é um Um equívoco. eufemismo. É, Os outros erram e nós espíritas nos equivocamos. É assim, né? a gente erra mesmo, tá? A A gente gente, por erra isso que eu mesmo. uso mesmo. Eu uso A mesmo o gente não verbo. sabe, a gente não sabe muita coisa, a gente Exatamente. erra mesmo, a gente às vezes dá com burro na água, né? A gente interpreta errado, ainda o nosso olhar não é tão caridoso. É A gente, verdade. a gente não consegue amar a todos igualmente. Olha, Daniela Perissé, ela também veio aqui para nos dar um depoimento. Ela disse: Sheila é uma flor que vibra perfume e harmonia. Não sabia dessa ligação tão forte com Francisco de Assis. Tocamos com muito amor essa oração todas as quintas, antes da reunião pública. Ô, Daniela, nós também cantamos muito essa oração lá no meu centro, no Grupo Espírita André Luiz. Quer falar sobre essa ligação, Beth, com É, Francisco? essa informação que temos é que ela realmente era devota, porque ela era religiosa, né? Sim, Porque Joana veio num berço católico. Francisco. Ela pediu para incluir o nome. Sim. E ela tinha uma afinidade muito grande com Francisco de Assis, com a vida dele, com os ensinamentos dele, né, com tudo, todo o exemplo que ele deixou. Então ela pediu ao pai para acrescentar o nome de Francisca em homenagem a Francisco de É. Assis.
Porque você veja que algumas marcas da figura de Francisco, da vida e da obra de Francisco, são simplicidade e humildade, exatamente o que, como baronesa, ela também já demonstrava, Sim, não é? ela é humilde, muito simples. Não E se é? preocupava com todos. É. A Denise Azevedo diz: Sheila é luz e muito amor. Cuidou do meu netinho num momento delicado e imediatamente após recebemos a notícia de que ele estava fora de perigo. Pois é, olha, nós queremos muito que Sheila receba essas vibrações. Ela certamente espero estar recebendo. A Denise Azevedo continuou. Ela a sustentou em seu colo, foi muito emocionante. Ela É, sustentou, é. deve ser o Ela, netinho. Ela, ela o sustentou no ela colo. sustentou, né? É, Exatamente. A Fernanda Leiroz, Sheila é nossa querida irmã e amiga, sempre nos ensinando e acolhendo amorosamente em todos os momentos. Minha vida se transformou. Quanta luz, amor e perfume. Uma emoção indescritível. E a Fernanda Leiroz continua. Hoje, a minha família frequenta a casa e fazem parte dos tratamentos. Minha cunhada, ao nascer o meu sobrinho, não tinha leite e, após uma oração pedindo a Sheila, veio o perfume e o leite também veio e desceu. sim. Que beleza, né? Sheila Leiteira. Sheila Leiteira, olha, meu Deus. É, exatamente. A Fernanda Queiroz falou emocionante, lindo. Pois é, nós também estamos achando, agradecendo muito a vocês que trazem também esses depoimentos, que, é claro, nós sabemos que todos somos gratos, mas é muito bom nós termos esses depoimentos. Muito agradecida, eu estou aqui, o ICEB está agradecido por isso. Existe alguma outra questão que você queira trazer, ou algum dos companheiros aqui queira trazer? Por exemplo, ela e Bezerra? Ele Bezerra de Menezes. Então, essa ligação de Bezerra, segundo o Divaldo conta, né, e Raul Teixeira também, ao desencarnar Sheila, ela foi e foi chamada por Bezerra, né, para ajudar os desencarnados da guerra, Alguns continuando o dizem que serviço. foi no, desculpe, alguns dizem que foi no mesmo momento, né, de que Foi ela, no mesmo momento, o sim, foi no corpo momento, parou ela de desencarna. funcionar e o perispírito foi, o Bezerra disse, vamos lá, e ela continuou. É. O que- Ah, teve um fato, Nádia, que a gente não relatou, que foi a chegada de Sheila lá em Macaé, no centro de Peixotinho, porque Fale mais Rodolfo alto, anunciou. fale mais alto, por favor. Ah, desculpa, é o Ah, microfone que está um pouco longe. Teve um fato que a gente não relatou, que foi de Sheila chegando, se apresentando com o efeito de materialização, após ter o pedido de Rodolfo, pedindo oração, vibrações positivas para a irmã e o pai que estavam correndo perigo, e ela veio a desencarnar. E depois ela foi no centro de Peixotinho, Macaé, se apresentou, aí falou o nome dela com uma pronúncia mais compreensível, porque eles não entenderam de Rodolfo, acharam que era Sheila, e ela disse: Meu nome é Sheila, e vim aqui agradecer as orações que vocês me emanaram e me ajudaram. E foi daí que eu acho que Sheila, desse encontro, né, no centro com Peixotinho, que aí formou-se uma união junto com o trabalho das materializações e também de cura, né, através da energia dela, da vibração dela. isso. E com José Grosso, Beth? Com José Grosso, eu não sei em que momento eles passaram a se unir. Bom, a Áustria é muito perto da França, Uhum. desculpa, da Da Alemanha, Alemanha, da Alemanha. né? Da Alemanha. Tem até uma ponte de comunicação entre a Áustria e a Alemanha, né? Você atravessa a ponte e passa de um país para outro. E ele era austríaco. Não sei se tinha um conhecimento
José Grosso, se era dessa mesma época, e tinha um conhecimento por ele ser médico, se ele conhecia o pai de Sheila, que também era médico, se o grupo, né, dessa área médica, eles se conheciam, eles tinham encontros ou seminários ou estudos em comum e teve um conhecimento ao qual se fez a relação. Eu, sinceramente, eu não sei de que época é José Grosso. Você sabe, O José Grosso esteve, claro, ele esteve lá na na Europa, segunda. mas ele Ah, desencarnou, inclusive como José Grosso, ele era membro do grupo do Lampião e padeceu, ele desencarnou errante pela Caatinga com os dois olhos furados, porque o Lampião furou os olhos dele quando soube que ele ia à frente do bando para avisar avisando. as cidades, as aldeias, que o bando ia chegar. Então, ele salvou muitas vidas. Evidentemente que quando o bando chegava e verificava que não havia gente por lá, alguém está nos traindo. Então, eles identificaram o Zé Grosso para fazer essa caridade. Era o traidor, entre aspas, deles, mas era o grande defensor das vidas e tudo mais. Então, ele teve essa encarnação rude, né? Mas é um espírito com grandes conquistas, inclusive intelectuais, porque é médico, e ele Sim. trabalha com as salas, com a Sheila, porque a sala de tratamento no Grupo Espírita André Luiz é sala Sheila. Então, nós A todos nossa dizemos, também. vamos para a sala Sheila, vamos para a sala Sheila, e lá estão André Luiz, José Grosso, e os nossos outros Bezerra, os nossos outros mentores estão lá trabalhando junto de nós e para muitos que nos escrevem para fazerem esse tratamento conosco. O nosso querido Carlos Nascimento, que é o nosso editor visual, o nosso guru aqui É. para as questões digitais, ele está dizendo que o Peixotinho teve uma filha chamada Sheila. Ah, sim, Peixotinho teve várias filhas, né? Sim, e Eu acho que duas ainda estão encarnadas, eu acho que duas, que até houve uma entrevista da Yasmin Madeira com elas, para trazer mais informações sobre o pai, sobre a experiência, como é que era a família, como acontecia. É uma entrevista muito legal, onde elas dizem que elas nunca tinham cama, que todo necessitado que precisava se hospedava na casa de Peixotinho. é, E elas inclu- nunca tinham cama e nunca tinham quarto. é. Inclusive, ela diz assim: o Carlos diz, né? Peixotinho teve uma filha chamada Sheila. Sheila fazia parte da família de Peixotinho, era conhecida como Tia Sheila. Esse documentário está no canal do Clube de Arte. Ah, que bacana. Que Que lindo. bacana. É. Por falar em Peixotinho, quando você falou no livro sobre Isso, materializações Materializações luminosas, Luminosas. Tem Humberto dois Vas- livros, sabia? São dois livros com esse mesmo título. Um é de Dante Labat e o e o outro outro é de é do Humberto Ranieri. Vasconcelos. E é do Não, Humberto Vasconcelos. Humberto Vasconcelos, lá em Pernambuco, hum. ele fundou, inclusive, o Museu Peixotinho, Ah, que que é lá interessante, em interessante. Recife, né? Eu tenho esse livro também. Então, o documentário está lá no Clube de Arte. A Rosa Martins, aqui do ICEB, ela diz: excelente exposição, agradeço muito pelo belo trabalho. Infelizmente, tenho de sair agora. Boa noite. Boa noite, Rosa. Boa noite. Boa noite, Mas Rosa. nós já estamos assim sobre o tempo, mas se você quiser falar mais alguma coisa, ou alguns companheiros aqui quiserem, também podem. É, Podem. a história, né? As histórias, as experiências que Sheila teve em outras encarnações, a gente às vezes fica querendo saber para poder tomar como exemplo, né, que a gente precisa perseverar. E essas transformações, esse progresso, né,
não se dá numa encarnação só. Só para muitos, assim, especiais, né? Como a gente tem o Paulo, o Saulo, né? Que teve realmente uma transformação na mesma encarnação. Mas a gente vê que são espíritos que vêm trabalhando em diversas encarnações para o bem, vêm crescendo com essas tarefas, que vem também crescendo a luminosidade, a evolução moral. E o que a gente tem que fazer é perseverar, estudar, né? Permanecer. Domar aí esses nossos erros aí, essas nossas más tendências aí, dar uma controlada, né? E seguir. Hoje a gente angaria um pouquinho, futuramente mais um pouquinho, e assim a gente prossegue. E nós vamos aos poucos, né? Sim, Poderíamos ir um pouco mais além dos poucos, mas é o nosso ritmo, né? é, às É o vezes nosso, a gente se justifica lamentável, demais, é, a gente se justifica demais, a gente lamentavelmente. transfere as responsabilidades, mas é o nosso Vamos momento. ir. Mas nem por isso a nossa irmã desiste de nós, né? Exatamente, exatamente. Ela busca no coração de cada um aquilo que há de melhor para que a gente possa seguir em frente e ser instrumento do bem, né? Exatamente. Você tem mais alguma coisa para dizer, querida? Não, Nádia, eu acho que a gente falou assim os pontos principais, porque Sheila fala para gente uma coisa. E a gente guardou essa frase dela lá conosco, lá com o grupo. Quando a gente tem curiosidade, Quando a gente tem o quê? curiosidade, Aham. né? Quando a gente busca saber, curiosidade, sobre as nossas existências, nossas dificuldades, né? É bom, é bom para a gente se aprimorar. Quando a gente tem curiosidade pela existência do outro, isso é fofoca. Mas não é o outro mentor, porque quando nós temos curiosidade deles, é porque nós queremos aprender com eles. É estímulo Porque para. já foi tentado indagar algumas coisas sobre existências passadas de Sheila e ela respondeu isso. É fofoca. Eles nos dizem isso. Nosso mentor Garcês também, do nosso querido grupo Espírita André Luiz, também nos diz isso. Nós sabemos pouquíssimo dele por causa disso. É, porque o É, que eu acho que importa é o agora, né? eles são É muito discretos e econômicos com relação a si mesmos, né? isso. Usou a São palavra muito muito correta, econômicos com si em mesmo. relação a si mesmos. É isso. É. Então, Elizabeth Burgos, nós estamos aqui no ICEB muito agradecidos por você nos ajudar aqui a fazer esta homenagem a esse espírito querido, a mentora de todos nós, que é um relicário de exemplos, de virtudes, para que nós possamos não esmorecer, seguir e confiar, porque ela e os nossos mentores todos não nos deixam ficar sós. Então, nessa nossa homenagem, singela homenagem, é claro que todos eles, não só Sheila, mas todos os nossos mentores merecem muito mais do que nós aqui fazemos no ICEB com o nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec. Mas, evidentemente, que eles aceitam isso que nós podemos oferecer e é sempre muito embalado, envolvido com as nossas mais profundas e sinceras vibrações de gratidão por tudo que deles recebemos em nome de Jesus e deles também usufruímos. A Lu Miranda acabou de postar aqui. Linda homenagem. Sheila é maravilhosa, merece muito. Gratidão. Sim, merece muito. Sim. Merece muito. E você falou uma palavra, é, esmorecer, né? E a É. gente recebeu uma frase de um do trabalhador dessa sala de tratamento, porque Sheila até nos pede para não usar a palavra Fala cura. mais alto. Sheila não
pede que a gente use a palavra cura, a gente usa sempre tratamento, e sala de tratamento, e tem um trabalhador, doutor Oswaldo Cruz, que está lá também sempre nos auxiliando, e ele tem uma frase que ele nos disse: não esmorecer para não desmerecer. Desmerecer, exatamente. Que trabalha Então lá é também. isso aí. Sim, Oswaldo Cruz, que trabalha lá com vocês, é isso? isso, nós temos Oswaldo Cruz, André Luiz, André Luiz. doutor Bezerra de Sim, Menezes e sim, doutor Herman. exatamente. É o grupo, né? Eles andam juntos. Eles É, andam. E nós também precisamos estar juntos, continuarmos unidos, em nome dos valores superiores que nós escolhemos seguir, porque são os valores do Mestre que nós escolhemos seguir. Então, o sim. ICEB Elizabeth Burgos está muito agradecido a você por nos ajudar a fazer esta homenagem ao nosso querido espírito, nossa mentora Sheila. E agradecemos muito o seu cuidadoso trabalho, as ilustrações, as fotos e a delicadeza com que você nos trouxe os detalhes conhecidos, naturalmente, que nos foram possíveis, né, de termos, mas isso já é mais do que suficiente para ilustrar e justificar toda a nossa gratidão por esse espírito querido. Que Sheila, neste momento, Jesus querido, nós te rogamos que faças presente ao coração de Sheila essas vibrações de todos os corações que aqui estamos, encarnados e desencarnados, enviando com gratidão a esse coração também tão grande de amor, de cuidados para com todos nós. Neste instante, Mestre querido, em que elevamos a Sheila a nossa gratidão, nós te rogamos, distende também a nossa gratidão para que outros corações de todos os nossos mentores queridos possam também receber, junto ao coração de Allan Kardec, de Amélie Boudet e de todos os nossos demais mentores, também por igual as manifestações de profunda gratidão que todos enviamos agora, todos eles, através do teu coração. Paz e luz, Mestre querido, a todos nós. Abençoa todos os trabalhos dos nossos mentores, particularmente o grupo espírita que esteve aqui presente conosco hoje, para nos falar, nos lembrar desse coração grandioso que é o de Sheila. Abençoa todas as instituições que trabalham no bem, na vibração do teu evangelho, mas mesmo que sem a vibração do teu evangelho, todos os locais que vibrem no amor de Deus recebam também neste instante, Jesus, as manifestações do teu coração, da tua mente e das tuas mãos. Tudo isso, Mestre, com nossa gratidão, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, hoje e sempre.